Cumprimentando a todos os presentes, eminentes pares, Procuradoria, através da doutora Jane Meire, a nossa Defensoria Pública, pela nossa doutora Ana Cristina. Hoje eu estou acertando o nome de todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária desta colenda Primeira Câmara de Direito Público. Trata-se da 24ª sessão. Em apreciação, senhores, a ata da sessão próxima passada. Sem objeção de minha parte. Perfeito. Também. Pela aprovação. Desembargador Duval, eu já ouvi Vossa Excelência. Também, né? Pela aprovação. Cumprimentando a todos os colegas, querido desembargador Ximenes, Inácio. Estou aqui bem próximo, mas ao mesmo tempo muito rouco. A distância. Pela aprovação. Não, eu cada dia mais agradeço a uma mente privilegiada que nos dá a oportunidade de fazermos online, porque continuamos com o nosso dever funcional e, ao mesmo tempo, estamos nos protegendo e protegendo aqueles que nos são caros. Obrigada pela presença de Vossa Excelência. Então, diante da manifestação de todos os eminentes pares, dou por aprovada. Nós temos aqui um processo com pedido de vista e eu suspenso em virtude do 942 do CPC. É de relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, em que Sua Excelência, o desembargador José Tarcísio Souza da Silva, pediu vista dos autos. Vossa Excelência está preparado? Sim, senhora. Pois então, por favor. Deixe eu só anunciar na inteireza o processo. Trata-se de apelação e remessa necessária na plataforma PJE, sob o número 3015-53, dígito 28, 2024, final, uma sequência de 3 zeros, envolvendo município de Fortaleza, por sua respectiva Procuradoria, PGM e outros, e a senhora Fernanda Prota Popeu. O eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha se deu por impedido. Iniciado o julgamento, o eminente relator, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, proferiu o voto no sentido de conhecer e prover os recursos em questão, sendo acompanhado por esta julgadora e, em seguida, Sua Excelência pediu vista. Por favor, agora sim, pode manifestar-se. Muito obrigado, senhora presidente. Pois não. Quero saudar os eminentes pares que compõem esta Câmara, a douta representante do Ministério Público, a douta defensora, que oficia nesta unidade, a servidores, na pessoa da doutora Nayana. Eu pedi vista dos autos, na verdade, como é comum, mas para tirar dúvidas e também porque foi citado tanto, não sei se nos memoriais, mas pelo menos na sustentação precedente que teria de minha relatoria e que se relaciona com o caso em destrame. E eu vou adotar como relatório o já lançado nos autos pelo eminente relator e passo a fazer as minhas considerações a respeito do pedido de vista. Inicialmente, cumpre destacar, com base na análise dos documentos constantes do processo 301-5398, dígito 51, 2024, registre-se que tive o primeiro contato com a matéria por meio do agravo de instrumento 333-79, de 16, 2024, no qual, em sede de antecipação de tutela, foi concedido o pedido de efeito ativo pleiteado,
Naquela ocasião, determinou-se que a autoridade coatora promovesse a convocação da impetrante agravante para a fase de prova de títulos e, na sequência, para o curso de formação em observância ao edital 01/2024 do concurso promovido pela IPLANFOR. Prossigo. Posteriormente, a matéria voltou à apreciação deste tribunal no âmbito da remessa necessária, resultante de sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, a qual concedeu a segurança nos termos que anteriormente fixados em sede de tutela antecipada. Importa destacar que referida sentença não foi objeto de recurso voluntário por nenhuma das partes, notadamente os entes públicos, tendo os autos ascendido a essa instância superior apenas por força do reexame necessário nos termos do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 2016/2009. Prossigo. Na instância revisora, após parecer ministerial pela manutenção da sentença e regular processamento do feito, a remessa necessária foi desprovida, restando mantida integralmente a decisão de primeiro grau que garantiu ao impetrante o direito de prosseguir nas fases subsequentes do certame. O julgamento deu-se por decisão monocrática, sem que houvesse análise de recursos voluntários. Todavia, em razão da análise dos recursos interpostos dos presentes autos, processo 31.5503, dígito 28/2024, revela-se justificada à luz de uma interpretação sistemática dos itens 8.15.15 e 9.2 do edital 01/2024, a mudança de entendimento anteriormente adotado, a fim de alinhar-se à compreensão ora esposada pelo relator destes autos. Explico. No caso, o item 9.2 do edital estabelece de forma clara que a base de cálculo para convocação de candidatos à terceira etapa do certame, abro aspas, fase de títulos e posterior curso de formação, fecho aspas, deve-se seguir os limites quantitativos definidos no item 8.15.15, os quais sejam até 40 candidatos da ampla concorrência, até 8 candidatos com deficiência, PCD, e até 40 candidatos autodeclarados negros. Com isso, seria legítima a convocação para a terceira etapa dos 20 primeiros classificados da ampla concorrência, dos 4 primeiros classificados de PCDs e dos 20 primeiros candidatos negros. Ocorre que, na prática, não foi atingido o número previsto no edital para os candidatos PCD e negros, tendo sido classificados, respectivamente, apenas 6 candidatos com deficiência e 21 candidatos negros. Assim, restaram 2 vagas não preenchidas da cota de PCD e 19 vagas da cota de negros. A impetrante defende que essas vagas remanescentes teriam sido redirecionadas para ampla concorrência, elevando indevidamente o número de convocados nessa modalidade. Aqui eu só abro um parênteses, Bardô Inácio, porque em 2 casos as classificações eram diferentes. Por isso fez toda a diferença das decisões tomadas nos ambos os casos. Mas eu continuo sustentando esse entendimento, pelo qual eu estou agora adotando. Entretanto, conforme previsão expressa no item 8.15.15.1 do edital, eventual distribuição de vagas decorrente da ausência de candidatos aprovados nas cotas seria aplicada tão somente para fins de correção da prova discursiva, ou seja, na segunda etapa do certame, e não na terceira etapa. O objetivo dessa previsão é garantir a correção de um número mínimo de provas, não implicando em redistribuição definitiva de vagas entre as categorias. Aqui eu me reservo o direito de não ler os itens do edital, porque eu já expliquei. E foi justamente isso que, nesse ponto,
em que fundamentou a decisão o eminente relator. Dessa forma, conclui-se que não houve efetivamente aumento no número de vagas destinadas à ampla concorrência, tampouco redistribuição de cotas entre os grupos de candidatos. O que ocorreu foi apenas uma ampliação do número de candidatos que tiveram suas provas discursivas corrigidas, como medida de exceção vinculada à insuficiência de aprovado nas cotas, o que não autoriza, por si só, a convocação para a terceira etapa de candidatos que se encontrarem fora dos quantitativos estritamente previstos no item 8.15.15 e 9.2 do edital. A jurisprudência nacional possui entendimento pacífico no sentido de que a interpretação de edital deve observar critérios estritamente objetivos, sendo vedadas interpretações extensivas que beneficiem individualmente determinados candidatos. Colacionei jurisprudências aqui do Tribunal de Justiça, nesse mesmo sentido, onde apenas na parte destacada leio: como se sabe, o edital é um instrumento normativo do concurso público, o qual se vinculam à administração e os candidatos, apenas podendo ser descumprido quando incorra em infração legal. Assim, uma vez estabelecidas e publicadas as regras que regulamentarão o certame público, elas devem ser obedecidas tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete. E é o nominado princípio da vinculação ao edital do concurso público. Trecho lido do Acórdão 000-592548-2011, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, julgado no dia 25 de janeiro de 2023, pela Segunda Câmara de Direito Público. No mesmo sentido, ademais, abro aspas, ademais, cumpre destacar que fica a critério da administração pública, por meio de norma editalícia, fixar os requisitos necessários ao provimento do cargo. O princípio da vinculação ao edital imprime à administração o dever de atentar às disposições nele contidas, cabendo ao administrador o poder-dever de se valer da discricionariedade na escolha dos métodos de avaliação, sem extrapolar os limites da legalidade. Não verificando ilegalidade no edital, impossível imiscuir-se nas avaliações atinentes às fases do procedimento a que estão submetidos os candidatos, devendo atentar-se o judiciário à exigência da vinculação ao edital e à ausência de disparate entre o seu conteúdo, a legislação correspondente, ambas as exigências observadas no presente caso. Trecho constante do acórdão na apelação 0167025 de 2013, da relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, julgado no dia 14 de abril de 2019, no âmbito da Terceira Câmara de Direito Público. Concluo, corroborando como acima exposto, a partir do presente momento, em casos similares que versem sobre a convocação para a terceira etapa de certames regidos pelo edital 01/2024 do IPLANFOR, adotar-se-á o entendimento ora consolidado, segundo o qual os limites previstos nos itens 8.15.15 e 2.9 do edital devem ser observados rigorosamente, sendo incabível a convocação de candidatos além do quantitativo fixado sob o argumento de redistribuição de vagas remanescentes das cotas. Tal redistribuição, conforme expressamente previsto no edital, aplica-se exclusivamente à etapa de correção da prova discursiva, não se estendendo às fases subsequentes do certame. Diante do exposto, feitas estas considerações, acompanho integralmente o voto do eminente relator para dar provimento aos recursos e a remessa necessária, reformando a sentença nos termos da fundamentação por ele adotada. É como voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Como a gente já votou, só resta agora dar o julgamento definitivo, a não ser que o eminente relator, pela sinalização, ele não quer se manifestar mais. Então,
Resultado definitivo para o presente recurso. Temos aqui conhecimento da apelação e da remessa necessária com o provimento de ambos, conforme voto do eminente relator. Obrigada, Excelência. Vamos dando continuidade, passamos agora... De quê? Já foi. Concordou plenamente. Oh, meu Deus! Já temos o julgamento definitivo para o recurso que estava com pedido de vista, ou seja, acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Obrigada. Agora, para os processos com pedido de sustentação oral e preferência. Nós temos aqui o primeiro, na pauta interna, o 54. Trata-se de apelação e remessa necessária sob o número 20.1393, dígito 05/2022, final 0117, envolvendo o município de Maracanaú e Gleidson César de Oliveira Borges. A relatoria é do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. Nós temos aqui, como dito antes, um pedido de sustentação oral pelo doutor Pedro. Doutor João Pedro Batista Correia Carvalho, OAB Ceará, 49.263. Está correto, doutor? Vossa Excelência pode se dirigir. Boa tarde, doutor Anchieta. Tudo bem. O senhor já estava fazendo falta. Oh, Jesus! Está pronto? Ótimo. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, por favor, a partir desse momento, pode usar os 15 minutos. Excelência, eu advogado da parte apelada. Sou sim, Excelência. Não, Excelência, eu estou desprovendo o recurso. Vossa Excelência quiser dispensar a sustentação oral, eu leio só a caixa alta da emenda. Dispenso sim, Excelência. Obrigado. Obrigado, senhor também. Eu retorno a palavra para o eminente relator. Emenda, direito constitucional e administrativo, remessa necessária, apelação civil, preliminar de dialeticidade rejeitada. Licença para mandato classista. A preliminar? Não é preliminar, confunde com mérito. Perfeito. Ele falou que o recurso não tinha dialeticidade, mas sim, aí eu rejeitei, mas no mérito, licença para mandato classista, servidor municipal eleito para a diretoria de sindicato estadual, unicidade sindical, afastamento remunerado, remessa não conhecida, recurso desprovido. Aí, no caso, a recurso foi desprovida e a remessa não foi conhecida. Perfeito. É meu voto, Excelência. Perfeito. Acompanho Vossa Excelência na interesse. Desembargador Tarcílio. Igualmente, torno definitivo o voto provisório acompanhando o eminente relator. Julgamento definitivo para os presentes recursos, doutor João Pedro. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Pois não. Remessa necessária, não conhecida e recurso de apelação desprovido. A unanimidade, conforme voto do eminente relator. Seguimos, então, aqui para, na nossa pauta interna, o número 4. E agora a relatoria é do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Trata-se, na verdade, do agravo de instrumento sob o número 329.63, dígito 14, 2025, o final uma sequência de 4 zeros, envolvendo Apolônio Nunes de Oliveira Júnior,
e o município de Quixeramobim. Doutora Vanessa Alves Holanda, OAB 41.084, pela parte agravante. Ela se encontra, doutora? Eu também não vi aqui a doutora no online, no virtual. Desembargador Chimenez, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, embora ela não esteja aqui, mas eu vou fazer aqui a leitura da emenda, né? Perfeito. Civil e processual civil, agravo de instrumento em cumprimento de sentença, honorários advocatícios comerciais, responsabilidade patrimonial, desconsideração inversa da personalidade jurídica, arrendamento mercantil, bloqueio de valores, impossibilidade de responsabilização do arrendatário por dívida anterior ao arrendamento, ausência de má-fé, desfazimento da Constituição, recurso provido. Então, estou dando provimento. Eu acho que não preciso ler a emenda por completo, né? Não, excelência. Está aqui os Pelo fundamentos. menos não para mim. Doutor, se alguém tiver interesse de algum... Ou algum pronunciamento mais... Não, eu acompanho, já acompanhei. Perfeito, primeiro o desembargador Duval, no caso. Se ela estivesse aqui presente, Aí, eu até sim. fazia a leitura da emenda. Perfeito, mais completo. Desembargador Duval, como se posiciona? Relator, senhor presidente, com o relator. Muito obrigada, excelência. Agora o senhor já se pronunciou. Julgamento definitivo, recurso conhecido e provido à unanimidade, conforme o voto do eminente relator. Seguimos ainda sob a relatoria de Vossa Excelência, desembargador Fernando. Na pauta interna, é o número 3, e aqui na nossa plataforma PJE, trata-se da apelação civil 0010-740, dígito 46-2022, final 0117, envolvendo a pessoa da senhora Dulcineide Queiroz da Silva e o município de Maracanaú. Doutor Jofre Medeiros Montenegro, OAB 24.047, pela parte apelante, virtualmente. Boa tarde, doutor Jofre. Boa tarde, presidente. Muito bem. Melhor agora. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensado, Excelência. Perfeito. Muito obrigada. Desembargador Chimenez, Vossa Excelência quer se pronunciar? Não, eu não sei qual é a sustentação oral dele. Ele é da advogada? É da parte da apelante. Dulcineide. Eu não sei se satisfaz a ele, porque o meu voto é no sentido de anular a sentença e julgar prejudicado o recurso. Mas eu não sei se seria bom ele fazer a sustentação ou ler, ele é que sabe. Fique à vontade. Na verdade, o que houve aqui, só para resumir, né? A juíza deu uma sentença, condenou aos horários, depois que transitou em julgado essa sentença, ela veio um pedido e ela mandou desarquivar o processo e deu outra sentença. E é contra essa sentença que está havendo o recurso. Perfeito. Doutor Jofre, faça uso da palavra, por favor. Pois não, desembargador Elisete, cumprimentando a todos os desembargadores presentes, aos advogados, membros do Ministério Público, para mim é uma satisfação estar diante de Vossas Excelências mais uma vez. Eu acredito muito que o motivo da anulação da sentença seria porque desafiaria um agravo de instrumento e não uma apelação, como foi o caso. Mas, tecnicamente, salvo, claro, com todo respeito, mas ela finalizou. Ela pôs fim ao procedimento de cumprimento de sentença. Por isso que desafia realmente aí uma apelação, e foi a nossa escolha recursal. Inclusive, isso já não é a primeira vez, no próprio PJE, o movimento que fica lá ao lado esquerdo da aba é extinto o procedimento, ou seja, extingue aquela fase pela sentença, e tem lá também sentença. Eu sei que já houve um outro julgado, muito parecido com esse daí, que eu acredito, que tenha colocado como um erro grosseiro do advogado
por ter escolhido uma apelação e não um agravo de instrumento conforme aquela decisão. Mas, pois bem, da mesma forma, partindo aqui para o mérito do desembargador Lizete é que, finalizado o cumprimento de sentença, que é baseado num procedimento de 2016, numa ação coletiva, de que os professores de Maracanaú possam ter direito à licença-prêmio, ou seja, nós vamos ainda 9 anos já trabalhando para que esse professor tenha direito a essa licença-prêmio, e os 9 anos, quando finalizado a fase de cumprimento de sentença, porque foi isso que a decisão fez, ela finalizou e arbitrou ali os honorários de sucumbência, ela arbitrou em R$500. Somos 3 advogados na procuração, no contrato, R$500 daria menos de R$180 para cada um. Se for dividir pelos 9 anos, fica muito pouco. E o artigo 85, parágrafo 8º-A, uma legislação que veio em 2022, ela é bem clara, quando diz que deve ser estabelecido o mínimo de 10% ou a tabela da OAB, o que for mais proveitoso para o advogado. E nós rogamos a esta rolenda turma que entenda pela aplicabilidade dessa lei. Existem outros julgados do desembargador Ximenes, que já foi utilizado, inclusive, em outra turma, em outra Câmara, perdão, que dizia que não poderia aplicar a tabela da OAB em julgados, mas era um caso distinto. Eu queria fazer a distinção. Esses julgados que diz que não são aplicáveis é quando aquele advogado no processo penal, ele é nomeado pelo juiz, ele pede em ação de arbitramento de honorários baseado na tabela da OAB. E esses acórdãos vêm negando o direito porque existe um entendimento jurisprudencial no STJ que não é possível. É distinto do caso agora. O que eu estou pedindo aqui é a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º-A. É uma legislação que ela é bem incisiva, ela é bem clara e determina que seja aplicada a tabela da OAB. Então, esse é o motivo da minha sustentação, serei breve e peço a vossas excelências que conheçam da apelação, porque ela pôs fim a uma fase processual, inclusive no PJE tem lá extinto o cumprimento de sentença, ela extingue para dar provimento à nossa apelação e aplicar o artigo 85, parágrafo 8º-A do CPC. E é esse o nosso motivo da nossa sustentação. Muito agradecido. Obrigada, doutor. Desembargador Duval, como se posiciona você? Não, senhora presidente, sou eu, o relator. Perdão, doutor. É o desembargador Fernando, por favor. Eu vou proferir aqui o voto, porque eu acho que realmente... Por isso que eu deixei que ele fizesse a sustentação oral, porque não é bem nesse sentido que eu estou discutindo se o recurso é de apelação ou de agravo, não é essa matéria. Na verdade, é que analisando os autos desse processo eletrônico, verifica-se que em 31 de agosto de 2023 foi proferida uma sentença definitiva pelo juízo da 3ª Vara Civil da Comarca de Maracanaú, na qual foram homologados as folhas tais que estão requisitório de RPV. No mesmo ato, a julgadora ACO, no que diz respeito ao estabelecimento do cronograma do período de fruição da licença-prêmio, rejeitou o pedido da credora quanto à modificação do calendário proposto pelo ente público, tendo em vista que compete à administração, segundo os critérios de oportunidade e conveniência administrativa, a determinação do período de gozo de licença por seus servidores que façam jus ao benefício, sobretudo porque, via de regra, não é dado ao Poder Judiciário intervir no mérito
administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ao final, tratando-se de obrigação de fazer e tendo sido apresentado um cronograma de fruição do direito pelo ente público executado, a juíza singular entendeu cumprida a obrigação e julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso 2 do CPC. As partes, credora e devedora, foram intimadas, tendo decorrido os prazos para o município no dia 10 de 11 de 2023, para Jofre Medeiros Montenegro em 11 de 10 de 2023, para Demitri Montenegro Ribeiro em 11 de 10 de 2023 e para Samara de Oliveira Pinho em 11 de 10 de 2023, certidão de decurso do prazo. Após o trânsito em julgado, em 30 de 11 de 2023, foi reconhecido por certidão que está no ID 72890152. Em 13 de junho de 2024, a recorrente requeriu o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução com a expedição da requisição de pequeno valor, RPV, já deferida na decisão constante do ID 67651492. No ID 105594543, a magistrada singular tornou sem efeito, por erro material, a decisão transitada em julgado e decidiu novamente, né? Transcrevi aqui até a decisão dela. A parte que interessa. Prima facie, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais da ação principal, torna sem efeito, por erro material da decisão, cognoscível de ofício, por ser matéria de ordem pública. Verifique que já foi decidido por este juízo, em decisão ao ID 660-20-919, pelo indeferimento do pedido da cobrança de honorários de sucumbência relativos à ação coletiva. Desse modo, apesar da Fazenda não ter se atentado a tal fato e em sede de impugnação, se limitado a atualizar o valor apontado como devido mediante o uso de outros índices, esta circunstância por si só não possibilita a homologação dos cálculos. Afastada, portanto, a possibilidade de condenação quanto aos honorários sucumbenciais devidos pela atuação da demanda coletiva, cumpre a transcrição da tese firmada pelo plenário do Supremo, exarada sob a sistemática de recursos repetitivos, tema 1142, reafirmando a jurisprudência dominante vigente na Corte, fixando os seguintes teses de repercussão geral. Os honorários advocatícios constituem essa matéria que a gente já conhece, né? Eu vou passar aqui. Então, lá na frente ela diz, dá a obrigação de fazer cronograma de fruição da licença. A parte executada informou o cumprimento da obrigação de fazer, juntando o cronograma de fruição de licença-prêmio. Reafirmo a rejeição do pedido de revisão oposto pela exequente, tendo em vista que compete à administração, segundo os critérios de oportunidade e conveniência administrativa, a determinação do período de gozo da licença por seus servidores, que façam jus ao benefício, sobretudo porque a via de regra não é dada ao Poder Judiciário intervir no mérito tal e tal. Julgo, por tudo isso, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao passo que declaro que prevalece a impossibilidade de fragmentação dos honorários sucumbenciais devidos de ação de sentença coletiva, tema 1142 do Supremo, tornou vinculante erga omnes sob pena de ofensa ao artigo 100, parágrafo 8º da Constituição Federal,
pelo que indefiro o pedido de cobrança de honorário de sucumbência constante na inicial, relativo aos honorários sucumbenciais da ação coletiva. Declaro extinta a execução no tocante à obrigação de fazer, em razão de cumprimento integral. Por fim, em atenção à súmula tal, arbitro os honorários sucumbenciais nesta fase executiva no valor de R$500 mil. O presente recurso trata desta segunda sentença, notadamente em relação à verba honorária sucumbencial havida por irrisória. A apelação não há de ser conhecida porque a sentença em apreço é nula pleno júri. É verdade que o artigo 494, inciso 2 do CPC, confere ao juiz a oportunidade de alterar a sentença de ofício a requerimento das partes, tendo ela já publicada, para corrigir inexatidões materiais ou erro de cálculo. Todavia, transitado o título judicial, como na hipótese em exame, isso é inconcebível, por força do que dispõe o artigo 508 do CPC, que diz: transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-á deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Por conseguinte, a sentença proferida, e que é objeto dessa apelação, é juridicamente inexistente, a prejudicar o conhecimento e análise de mérito recursal. Qualquer erro, porventura constante da primeira sentença, inclusive a eventual inconstitucionalidade ou contrariedade de seus dispositivos à tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, há de ser atacada em ação ou incidente próprios. Do exposto, declaro de ofício a nulidade da sentença, restando prejudicado o apelo. É o meu voto, senhora presidente. Desembargador Duval, por favor, como se posiciona? Com o relator, senhora presidente, um apelo prejudicado, a sentença anulada. Com o relator. Perfeito. Vossa Excelência, desembargador do... Perdão. Eu também acompanho o relator como provisório, porque o que admira aí é porque ela, a juíza pediu um pedido de desarquivamento. Ela reconhece fora de prazo, tudo Transitada em julgado, ela não pode desconstituir uma sentença transitada em julgado por outra sentença, não. Aí teria que ser ação própria, como o desembargador Ximenes disse. Eu acompanho na íntegra. Bom, o julgamento definitivo para o presente recurso é sentença anulada e recurso de apelação prejudicado. A unanimidade, consoante o voto do eminente relator. Muito obrigada, Excelência, por ter participado. Agradecido, Excelências. Foi não. Dando continuidade aos nossos trabalhos nesta sessão, na pauta interna de desembargador Duval, é de Vossa Excelência agora. Não, senhora. Trata-se do 29. Se Vossa Excelência estiver muito rouco, como está, e me permitir, mas nós temos aqui uma sustentação oral. Então, Vossa Excelência é que tem que se pronunciar mesmo. Trata-se da apelação cível 23.2315, dígito 23, 2021, final, uma sequência de 3 zeros, 1, envolvendo o Walmart Brasil LTDA e outros, e Procuradoria-Geral do Estado e outros. A sustentação oral foi solicitada pelo doutor Adeilson Gomes de Melo, OAB Pernambuco, 46394, pela apelante. E como realmente o doutor se encontra virtual. Vossa Excelência dispensa a leitura, doutor Adeilson? Boa tarde, senhora presidente. Dispenso, sim. Muito obrigada. Pode fazer, então, uso dos 15 minutos, doutor.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde ao desembargador relator, do desembargador Duval e aos demais eminentes desembargadores, a todos aqui presentes. Esse processo, excelência, ele está em análise e, basicamente, ele tem duas premissas a serem analisadas. E aqui eu trago algumas informações que eu entendo que é pertinente à nossa discussão. A primeira discussão é entender se o tema 745 do Supremo Tribunal Federal, quando se analisou a alíquota majorada do ICMS, se poderia ser aplicado ao caso concreto, em sua integralidade. E o segundo argumento é entender se, à luz do que tem decidido o Supremo Tribunal Federal, se o artigo 4º da Emenda Constitucional 42, ele teria esse condão de convalidar o adicional. E aqui eu faço o primeiro esclarecimento. Nesse processo, em sede de recurso de apelação, as apelantes discutem exclusivamente o adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. E a razão do recurso, o fundamento desse recurso, ele se dá justamente na matriz constitucional que autorizam os estados a instituírem o adicional. O artigo 82, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais, apesar de autorizar os estados a fazerem a instituição desse adicional, e apesar do motivo nobre que tem por trás, que é o combate e a erradicação da pobreza, ele traz um limite material. E esse limite material dispõe que apenas os produtos supérfluos poderiam ser alcançados por esse adicional. E aqui temos uma inconstitucionalidade material ao nosso sentir. Energia elétrica e serviço de comunicação, que são os dois bens que estamos aqui a discutir, não se adequam a esse parâmetro constitucional. Ou seja, eu não estou tratando aqui efetivamente de produtos supérfluos. O segundo ponto que a gente precisa analisar nesse processo, efetivamente, diz respeito à convalidação. Lá atrás, isso quando se instaurou a norma constitucional, se tinha uma permissão para a Fazenda Nacional, instituir um adicional. Essa previsão constitucional, mais tarde, veio a ser também autorizadas aos estados e municípios. Com relação aos estados, quando se fez essa disposição constitucional, se discutia uma constitucionalidade material e formal desses adicional. O primeiro ponto que se tinha lá na discussão e que desagou efetivamente na Emenda Constitucional 42 seria a ausência de uma norma federal tratando da relação desses produtos supérfluos. Então, o que se discutiu lá atrás seria, sem uma lei federal disciplinando os produtos supérfluos, esses adicionais criados pelos estados, eles seriam inconstitucionais. E vem a Emenda Constitucional 42, de 2003, e vai fazer essa convalidação, vai permitir ou vai recepcionar esses adicionais, então, criados, e daí eu tenho efetivamente essa discussão. Mas o ponto-chave que eu queria trazer aqui para as considerações de Vossas Excelências é que o Supremo Tribunal Federal ele tem entendido que naquilo em que conflitar os adicionais com as emendas constitucionais, tanto a 42, que trouxe essa possibilidade de convalidação, quanto a própria emenda constitucional 31 de 2000, esses adicionais eles seriam afastados. E é exatamente o caso concreto. Ainda que eu entenda que o adicional criado pelo Estado do Ceará ele foi recepcionado, no que diz respeito à energia e serviço de comunicação, eu tenho uma incompatibilidade. Incompatibilidade por quê? A própria emenda 42 estabeleceu o limite material dos produtos supérfluos. Então, ou eu entendo aqui que energia é um bem supérfluo, serviço de comunicação é um bem supérfluo, e eu tenho uma adequação com o preceito constitucional, e daí eu teria a convalidação, ou se eu entendo que energia não pode ser enquadrado como um produto supérfluo, eu não poderia entender que há, de fato, uma compatibilidade e entender como recepcionado esse dispositivo. Então, aqui eu tenho o X da questão ao nosso entender. Primeiro,
o Supremo Tribunal Federal reiteradamente estabeleceu que apenas foi recepcionado aquilo que não conflitar com as duas emendas constitucionais referidas, 42 de 2003 e 31 de 2000, e esse, com todas as vênias, é o caso concreto. Energia elétrica e serviço de comunicação não são bens supérfluos, e por essa razão eu tenho um claro conflito da norma que autoriza os estados a instituir o adicional como a norma estadual que assim o fez. Então, com essas razões, excelências, eu peço o provimento do recurso de apelação. Primeiro, o tema 745 não se discutiu o adicional. Então, aqui, ainda que eu observe a razão de decidir, eu não posso simplesmente aplicar o precedente, porque eu estou tratando de matéria distinta. E segundo, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas foi recepcionado, à luz da emenda constitucional 42 de 2003, aquilo que não for incompatível com a própria norma constitucional, e esse é o caso. Obrigado, excelência. Muito obrigado, doutor. Desembargador Duval, agora sim, é de Vossa Excelência a palavra. Pois não, senhora presidente. Realmente, a fundamentação do recurso e a defesa do advogado do grupo Walmart teria alguma consistência se não fosse a modulação em que o próprio tema 745 fez. Então, a ação em que ele defende foi ajuizada em 14 de 5 de 2021, após o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 745, que reconheceu, sim, a essencialidade desse serviço, mas modulou os efeitos da decisão para valer apenas a partir de 2024, salvo as ações realizadas até aquela mencionada data. Então, a discussão gira em torno da legitimidade da cobrança desse adicional, mesmo após o Supremo Tribunal Federal reconhecer a essencialidade dos serviços de energia e consolidado pelo tema 745. A modulação é exatamente essa, dos efeitos do Supremo Tribunal Federal. A decisão só produz efeito a partir de 2024. E a ação, como disse, foi ajuizada em 5 de 2 de 2021. Portanto, não se beneficia da modulação. A competência estadual está patente, o adicional de 2% está previsto na lei estadual, na lei complementar 37/2003, e o STJ também reconhece que a definição de bens e serviços sujeita à FECOP é de competência, sim, do legislador estadual, conforme o artigo 82 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Diversos precedentes se movem dentro aqui do Judiciário do Ceará. Existe a confirmação da validade da cobrança do adicional, mesmo após o reconhecimento da essencialidade do serviço. A lógica jurídica em que aplica é a seguinte: é que se o acessório ele vai seguir o principal, se a alíquota principal do ICMS está válida até 2023, o adicional também seria uma questão de segurança jurídica e equilíbrio fiscal. A modulação visa justamente evitar perdas abruptas de arrecadações e uma corrida de ações ao próprio judiciário. A manutenção da cobrança até 2023 garante a isonomia e a previsibilidade fiscal. Então, a tese firmada é esta: é legítima a cobrança de adicional de 2% do ICMF destinado ao FECOP sobre operações de energias elétricas e serviços de comunicação
quando a ação judicial é ajuizada após 5/2/2021, nos termos da modulação dos efeitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no aludido tema 745. Então, assim, senhora presidente, eu estou negando provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática, que desproveu a apelação e confirmou a sentença de denegação da segurança. É assim como voto, senhora presidente. Obrigada, excelência. Desembargador Inácio. Acompanho o relator. Igualmente, eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência, até porque eu também já tenho decidido idênticos casos e dou por julgado definitivamente, de maneira que o agravo interno é conhecido e desprovido à unanimidade, consoante entendimento lançado no voto do eminente relator. Muito obrigada pela participação, doutor Adeilson. Obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde. Dando continuidade e finda às preferências com sustentação oral, nós temos agora as sobreditas preferências sem sustentação oral. A primeira na pauta interna é o de número 34 e é de relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho. Trata-se da apelação cível sob o número 24 43 19 92 2021, final uma sequência de 301, envolvendo Samsung SDS Latin América Soluções em Tecnologia LTDA, Estado do Ceará e outros. A preferência foi solicitada pelo Dr. Rodrigo Cunha Pérez, OAB Paraíba 16.064, pela parte embarcante e virtual. Não existe sustentação oral. Desembargador Duval, Vossa Excelência pode fazer a leitura da emenda, na proposta de emenda, na parte destacada, se assim o entender. Senhora presidente, eu vou só ler ou proferir o resultado. Os embargos de declaração foram parcialmente conhecidos e providos. Vossa Excelência me permite? Mas, se quiser, eu posso ler todinho. Não, para mim é o suficiente. Mas, se Vossa Excelência não se opuser, a leitura da parte destacada ficaria melhor para o advogado. Então, é o 30, só o número é 30 e... É o 34, Excelência. Só um momento. Pois não, fique à vontade, por favor. Pois bem, 34. Só um momento aqui. 34, um momento. Perfeito. Porque eu misturei aqui com outros problemas. Outro momento. Vossa Excelência tem um tempo. Não, só. Não é aqui, senhora presidente. Pois não. Doutores, boa tarde. Só em privilégio à saúde do desembargador Duval, que no início da sessão está com esse problema na voz. Se você só puder confirmar se a parte conhecida e provida foi em relação à questão da extinção sem resolução de mérito ou com resolução de mérito. Só confirmar se foi nesse ponto, que aí já me satisfaria. Eu vou ler, então. Olha, direito tributário, a emenda, né? Embargo de declaração, ICMS, metodologia do cálculo, no caso concreto, adequação da via eleita, necessidade de dilação probatória, rediscussão, contradição entre o fundamento e o dispositivo, necessidade de adequação da extinção ao artigo 485, inciso 6 do CPC, e aí eu estou dando parcial provimento. Trata-se de embargo de declaração oposto pela Samsung, SD Latin América Soluções,
Contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança 0244319, que discutia a legalidade da metodologia de cálculo de ICMS diferencial nas operações interestaduais de mercadoria destinadas aos entes públicos. A decisão embargada reconheceu a nulidade da sentença de primeiro grau por julgamento extra-petita e, aplicando a teoria da causa madura, denegou a segurança, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender necessária a produção da prova pericial contábil. A controvérsia recursal cingia-se em duas alegações principais: se o acordo embargado ocorreu em omissão ou contradição, ao afastar a via do mandado de segurança, com base na necessidade de dilação probatória, e a outra seria de reconhecer a inadequação da via eleita, né, do acordo, enfim, e aí extinguir o feito com a resolução de mérito, quando correto seria a extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485. Verifique-se inicialmente que o acordo embargado enfrentou adequadamente os argumentos da parte recorrente quanto à complexidade da matéria e a necessidade de prova pericial, técnica, né, aliança à jurisprudência consolidada, não é? E que veda o uso do mandado de segurança quando a demonstração do direito líquido e certo depende de dilação probatória. A impetrante, ao apresentar as planilhas de cálculo, reforçou a percepção de que a controvérsia ultrapassa os limites da prova pré-constituída. Assim, quanto a esse ponto, os embargos configuram uma tentativa de reexame da controvérsia, hipótese vedada pela nossa súmula número 18. Contudo, quanto ao segundo ponto, assiste razão, sim, a embargante. A decisão embargada, ao reconhecer a inadequação da via eleita, deveria ter sido extinto feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC, e não com base no artigo 487, inciso 1. De modo que eu estou realmente conhecendo desses embargos e julgando parcialmente conhecidos e providos, para apenas corrigir esse enquadramento da decisão. E assim, eu acho que eu respondo a que Vossa Excelência indagou ao doutor Rodrigues Pérez, assim como voto, senhora presidente. Obrigado, eminente relator. Desembargador Inácio, como o senhor se posiciona? Eu acompanho o relator, já examinei. Perfeito. Tornando definitivo o voto provisório. Naim Tereza. Tereza. Perfeito. Eu, igualmente, acompanho Vossa Excelência, eminente relator, e torno definitivo o presente julgado, nos seguintes termos: embargos de declaração parcialmente conhecidos e providos apenas para corrigir o enquadramento jurídico da decisão, determinando a extinção do MS sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, 6 do CPC. A unanimidade. Muito obrigada pela participação aí, doutor Rodrigo Pérez. Muito obrigado. Sempre uma satisfação participar das sessões dessa egrégia Câmara. Uma boa tarde, bom trabalho a todos. Senhora presidente, a senhora me permite 30 segundinhos, por gentileza? Doutor, nós temos que dar continuidade ao julgamento. Eu requisitei sustentação oral no processo, hoje pela manhã, processo esse que eu recebi subestabelecimento nessa manhã da mesma forma, que foi o 349.2169/2024. Esse processo está na pauta de julgamento dessa sessão, e eu compreendo as circunstâncias regimentais, mas eu só gostaria de pedir que essa corte deliberasse sobre a possibilidade da realização dessa sustentação com base nessa circunstância que eu mencionei, presidente Lisete.
do recebimento do subestabelecimento tão somente na manhã de hoje. Eu ouvi plenamente o doutor Luiz Eduardo. Vou aqui indagar principalmente o eminente relator, que é o desembargador Fernando Ximenes. O processo é o número 18, tá, da pauta interna. Mas, efetivamente, a gente tem que respeitar o nosso regimento interno. Se for, está na pauta, sem dúvida nenhuma está na pauta. Isso. Eu também. Perfeito. Não, ele quer é ter possibilidade de sustentar. É o que é inviável, de acordo com todas as regras que nós temos. Por isso que eu, primeiro, Vossa Excelência, não só na condição de decano, mas primordialmente como relator, a gente poderia ver o que é que Vossa Excelência entende. O meu entendimento eu acabei de exposar. Exatamente. Exatamente. E nós não temos como contestar a data e horário do subestabelecimento. Isso. Se a parte lá estabelecer a parte fora do prazo, não pode Exatamente. Perfeito. É por isso que eu me posiciono contrário. Não, para poder sustentar oralmente. Porque saber tem que avisar todos. Vossa Excelência, Vossa Excelência, olha, desembargador Ximenes, a gente pode encontrar um meio termo. Adia-se o julgamento para a próxima sessão e o doutor já fica de pronto habilitado. Se Vossa Excelência assim aceitar. Pois não. É precedente. Ou um subestabelecimento, né? Não, não é Vossa Excelência é o relator. Se quiser, o que é que Vossa Excelência entende, desembargador Inácio? Perfeito. Perfeito. É o meu entendimento. Desembargador Tarcísio. Pois eu sei, amigo, não tem problema não. O julgamento pode acontecer, mas vamos respeitar a nossa pauta. Nós ele não está dentro do sem sustentação oral, nem com sustentação oral, considerando que não houve respeito aos nossos próprios artigos no regimento interno, presidente. Aí é o que nós vamos fazer. Pô, ele vai fazê-lo. Se quiser... Sim, aí Vossa Excelência... Doutor Luiz Eduardo, Vossa Excelência tem que... Pois não, Osvaldo. E outra possibilidade, quando houver que eu acredito, eu advoguei, a gente entra em contato com o colega na impossibilidade de comparecer. E, por isso, surge o subestabelecimento de última hora. Por favor, fica, então, para que o desembargador Ximenes, eu não me oponho se quiser antecipar o julgamento. Agora, ele faz a leitura de todo o projeto de emenda dele e nós submetemos a julgamento sem a sustentação oral, o que é um precedente também, porém, somente nesta sessão, fique bem claro, eu sou absolutamente contrária. Contrária mesmo, apesar de entender a situação do nobre colega advogado.
O senhor quer fazer a leitura? Ah, tá ótimo. Perfeito. Desembargador Duval, Vossa Excelência também entende que nós devemos prosseguir e, quando chegar o momento oportuno, o desembargador Chimenez fará a leitura da proposta de emenda dele no voto. Assim, senhora presidente, eu não tenho nenhum obstáculo em seguir a orientação de Vossa Excelência. Acontece que fica um pouco difícil, porque existe regimento, existe prazo para tudo, né? Pois então, é seguindo o regimento. E se o advogado receber de uma maneira extemporânea ou superveniente outro mandato, é difícil para a gente. Eu acho que fica muito ao alvedrio do próprio relator. Por isso que eu indaguei ao desembargador Chimenez. Eu gostaria de seguir a orientação do próprio desembargador e, enfim, estou aberto. Também o direito de defesa. Mas o desembargador Inácio opõe, Vossa Excelência. Sim. Então, não queremos criar um precedente. Perfeito. Se a parte lá tem solicitado a sustentação oral, pode ser. Tem outra parte também. Que poderá. Isso. Esse argumento é fundamental. Isso. Eu acho que Vossa Excelência argumentou uma coisa que eu acho que é que não foi dado o conhecimento da outra parte e que haveria sustentação que poderia, se tivesse havido pedido, a outra parte viria. Exatamente. Eu gostaria só de fazer um adendo para os colegas e para o nobre advogado. Todo e qualquer advogado com escritório na capital, em Fortaleza, onde está havendo o julgamento, a solicitação é presencial e não virtual. Perfeito. Para a sustentação oral. É mais um do regimento. Então, por favor, vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir aqui. O julgamento vai já. Sim. Que é Vossa Excelência o presidente. Então, a gente vai tomar a ponderação que for adotada. Passamos aqui aos processos extra-pauta sob relatoria de Vossa Excelência, desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha. É o processo 30.11.437, dígito 71, 2025, final a sequência de 4 zeros. É um conflito de competência civil em que é suscitante o juízo da primeira vara civil da comarca de Crato e suscitado o juízo da segunda vara civil daquela comarca. Vossa Excelência quer fazer a leitura ou me permite ler o resultado? Posso? Então, pronto. Proclamando o resultado, até porque todos eles foram devidamente apreciados pelos demais julgadores. Conflito conhecido e julgado, procedente, declarando-se competente o juiz da primeira vara civil da comarca de Crato. Vossa Excelência, desembargador Duval, já acompanhou. E o desembargador Inácio, igualmente, quando da análise do voto provisório. Perfeito. Também o desembargador Duval, né, desembargador? Sim. Então, pronto, torna esse julgado definitivo para o presente extra-pauta a unanimidade. Seguindo agora também nos extra-pauta, uma de nossa relatoria é um conflito de competência civil sobre o número 393-17, dígito 55, 2025, uma sequência de 4 zeros, em que é suscitante
o juízo de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública desta comarca de Fortaleza e suscitado o juízo de direito da 21ª Vara Civil, igualmente da comarca de Fortaleza. No presente incidente, onde todo mundo já votou, e no caso presente, desembargador Tarcísio, Vossa Excelência mantém o voto provisório? Sim. O Vossa Excelência também, desembargador Chimenez, para todos os processos apreciados. Então, o incidente foi conhecido e dirimido, declarando a competência do juízo da 21ª Vara Civil da comarca de Fortaleza. Dando continuidade, nós temos ainda como os processos de pauta, e aí sim, desembargador Chimenez, quando chegar no momento do PJE, Vossa Excelência faz a leitura da forma que for mais conveniente, esse da pauta 18, cuja sustentação foi agora solicitada pelo advogado e foi constituído. Então, um momentinho, Excelência, no e-mail dele. Deixa eu, por favor, doutora, verifique. Exatamente. Isso. Ele representa a 3F. Isso. Pois não. Como é que, se ele tivesse pegado, tivesse pedido, independentemente do outro, dele ou não pedir? Eu, tanto que eu vou a favor da parte. Aí, isso seria adiar esse processo. Então, Vossa Excelência, Não problema, não adianta. Faz pronunciação. não, Adiante. ele que está aqui dizendo que Eu sempre acho que não existe precedente para sucessão. Precedente é precedente. sim. O efeito seria. Se você tivesse chegado no meu gabinete, já está sessão. Pronto. Perfeito. Quando eu chegue antes, fale. Se eu decidi hoje, se o senhor pode adiar, posso. Direito seu até. Aí você vai dizer que vai adiar. Nós temos mais. Ele pediu hoje por volta de umas 10 de. Pronto. Mas às vezes podia ter esclarecido bem presencialmente. Não vai mudar nada. Não. Não, é tranquilo. Se quiser julgar hoje, julgue. Eu também acho. Quem deu causar nada? Foi ele que não fez do regimento. É o regimento interno do próprio tribunal. Se ele tivesse ido para o gabinete, eu tinha feito. Mas ele deu cara, mas ele. Não, mas você também teve. Queria. Mas ele pediu a secretaria. Porque estava totalmente fora do prazo. Por favor, pode julgar. Perfeito. Administrativa, agravo interno, licitação, perda do objeto recursal, afastado. Licitante inabilitado, qualificação técnica não demonstrada. Decisão amparada em parecer técnico do CREA, inexistência de ilegalidade. Então, o caso em exame, agravo interno interposto contra a decisão monocrática, que negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. A questão em discussão consiste em saber se foi acertada a decisão monocrática que, em mantendo a decisão de primeiro grau, indeferiu a atribuição do efeito suspensivo a agravo de instrumento, por meio do qual o recorrente buscava suspender o processo licitatório
e os atos decorrentes de suas fases administrativas, especialmente os contratos oriundos da concorrência pública internacional. Razões de decidir. Tendo em vista que se alega a existência de nulidade no procedimento licitatório, a qual, em tese, seria capaz de impedir justamente a homologação e a adjudicação do objeto da licitação, entende-se, neste momento, não ser possível reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão da ocorrência desses atos. Ao menos numa análise preliminar, as ponderações apresentadas na decisão de origem afiguram-se razoáveis e consentâneas com o juízo de plausibilidade próprio deste instante processual, pois a documentação exigida no instrumento editalício é necessária para comprovar a capacidade técnica do profissional da empresa, em consonância com a legislação de regência. A decisão administrativa que negou o provimento ao recurso, concluindo pela inabilitação da parte, foi amparada nas informações prestadas pelo CREA, Ceará, acerca da capacidade técnica profissional do engenheiro eletricista, indicado pela recorrente. A autarquia federal entendeu que as atividades de implantação de programas de comunicação social e educação ambiental não fazem parte das atribuições constantes nos artigos 8º e 9º da resolução número 218/73 do CONFEA, do engenheiro eletricista Adailton Silva de Arruda. Não se verifica, em princípio, restrição à competitividade, uma vez que a administração pública, com base no princípio da supremacia do interesse público, pode estabelecer inúmeras exigências quanto da contratação de particular para a prestação de serviço público, desde que tais sejam indevidas ou desarrazoadas. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve ser realizado com a devida cautela, ainda mais em sede de tutela de urgência, como é o caso dos autos, sob pena de se inverter a presunção de legitimidade e legalidade que milita a favor dos atos da administração pública. Recurso conhecido e desprovido. Obrigada, Excelência. Desembargador Duval, como se posiciona? Acompanho o relator, senhora presidente. Muito obrigada, Excelência. Desembargador Inácio. Acompanho o brilhante voto do eminente relator. Perfeito. Muito situou bem direitinho, descreveu e disse o porquê. E da habilidade, quando a pessoa não tem a capacidade técnica, você não pode suprir mediante a autorização judicial. Aí você corre um risco de botar um técnico incompetente, que não tem aquela aptidão técnica para gerir uma construção de uma obra, uma licitação. Eu acompanho. Tornando definitivo o referido julgamento do agravo de instrumento em sede de agravo interno, não é isso? Sob o número 34921, dígito 69, 2024, final uma sequência de 4 zeros. Recurso conhecido e não provido à unanimidade, consoante o voto do eminente relator. Prosseguindo na pauta normalmente, retomamos aqui os processos de pauta que se encontram, obviamente, respeitando os já anunciados e devidamente julgados. No sistema SAG, sob a relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, é o 1, que está à unanimidade conforme voto do eminente relator. Do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, é o 2 e o 3, e todos já acompanharam o voto de Vossa Excelência, porquanto há unanimidade. Sob a nossa relatoria é o de número 4, e igualmente votado pelos eminentes pares. Há unanimidade acompanhando o nosso entendimento. No sistema PJE, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, com a exceção do 18, que agora foi lido, vai de 1 ao 21.
todos devidamente já analisados pelos eminentes pares e a unanimidade acompanhando o voto lançado por Sua Excelência. Do eminente desembargador Durval Aires Filho, do 22 ao 39, todos também acompanhando o entendimento do eminente relator. Sob a relatoria do desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, que vai do 40 ao 57, todos já analisados e acompanhados pelos eminentes pares, porquanto igualmente a unanimidade. Na nossa relatoria, vai do 58 ao 69, todos acompanhados pelos eminentes pares. Assim, nós temos vencimento a mais uma pauta. Eu gostaria de satisfação do desembargador Tarcísio não ter apresentado. Aí eu fiquei surpresa, mas já daqui a pouquinho, né, Vossa Excelência? Sim. Isso. Perfeito. Perfeito. Não, e é aquilo que já se tornou, sem divergência, um precedente da própria Câmara, é melhor democraticamente, sem dúvida. Excelência, tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Durval, mesmo com rouquidão, tem algum voto, alguma moção, alguma mensagem? Agradecido, senhora presidente. Pois não. Doutora Procuradora. A senhora, doutora defensora, também. Eu não tenho nada, e agora torno definitivo o encerramento da presente sessão, agradecendo a presença de todos e as nossas manifestações. Até segunda, se Deus quiser. Muito obrigada. Encerrada, Excelência.